Estamos aqui apresentando dois clássicos das ciências sociais, dois clássicos que são muito importantes para a discussão do conceito de ideologia. Algumas vezes eu tenho escutado por aí alguém dizer que isso é ideologia, portanto, eu não quero que na escola ensinem ideologia. Então, as ideias que as pessoas têm sobre o que é ideologia têm sido ideias assim, aquelas ideias que vêm pelo telefone, né? Pelo Facebook, por esses instrumentos que o senso comum tem utilizado. Então, eu indico dois livros importantes para saber o que é ideologia. O primeiro é A Ideologia Alemã. A Ideologia Alemã é um livro que tanto é um livro metodológico, como é um livro que traz, né, um novo paradigma para a compreensão dos fenômenos históricos, dos fenômenos filosóficos, da filosofia. Então, se eu quiser entender o que é a filosofia antes de Marx na Alemanha e a filosofia depois do Marx na Alemanha, eu tenho que ler a ideologia alemã. Tá certo? Então é importante saber que Marx partiu de Hegel para explicar exatamente o desenvolvimento da filosofia. E dentro dessa trajetória é que ele vai também explicar o que é ideologia. Tá certo? A ideologia como as ideias que são elaboradas, que são produzidas a partir de uma classe, que se chama classe dominante, e como essas ideias, elas são inculcadas nas outras classes. É importante essa leitura para entender exatamente, não é, que aqui você vai tratar de ideologia a partir do entendimento do que é a classe e do que é a filosofia. E o Marx aqui também vai tratar dos modos de produção, a dialética dos modos de produção, o modo de produção chamado de comunal, o modo de produção que houve no Egito, que houve na Mesopotâmia, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista. Então, tudo isso é tratado nesse texto. Temos também o texto do Lukács, George Lukács, um pensador, um intelectual extremamente importante, que vai tratar da história e consciência de classe. É importante ele tratar aqui do que é a consciência, para a gente perceber que a consciência, ela pode ser uma consciência verdadeira ou uma consciência falsa. Nem sempre essa consciência é a consciência verdadeira, não é? É por isso que a gente vai ver lá na década de 60, 70, né, um cigarro ser um estilo de vida. Ou um cigarro ser um jeito de ser. Ou liberdade ser uma calça branca e desbotada que você usa do jeito que você quer. Então, tudo isso eu vou entender por que estas propagandas foram feitas desse modo a partir do momento que eu entendo o que é a ideologia. E como os intelectuais orgânicos, os intelectuais ligados às classes, eles vão elaborar as ideias de seu tempo, as ideias de sua época. Então, o convite aqui é para a leitura de dois clássicos, George Lukács
História e Consciência de Classe, e do grande sociólogo, cientista político, economista do Marx, o Karl Marx e o Engels.